Ninguém fala dessa promessa de Jesus. O poder do Espírito Santo que transforma. Poucos lembram, mas há uma promessa de Jesus que permanece viva, mesmo quando o mundo parece ter se esquecido dela. É uma promessa silenciosa, mas poderosa, invisível, mas real. Uma promessa que não fala de ouro, nem de glória, mas de presença. Na correria dos dias modernos, entre as vozes que clamam por atenção e os ruídos de um mundo que tenta preencher o vazio com distrações, muitos cristãos perderam o contato com essa verdade essencial. Jesus não prometeu apenas estar conosco. Ele prometeu viver dentro de nós. E é essa diferença que muda tudo. Quando ele caminhava entre os discípulos, cada passo de Jesus era acompanhado por olhares atentos. Sua voz curava, sua presença confortava, seu toque restaurava. Mas havia algo que eles ainda não compreendiam, algo que só seria revelado depois da cruz. Porque enquanto Jesus estava em carne e osso, ele podia estar com alguns, mas não com todos. Podia tocar Jerusalém, mas não Samaria. Poderia consolar Pedro, mas não alcançar Paulo. Ainda não. Por isso ele disse: Eu rogarei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Essas palavras eram mais do que uma promessa. Eram o anúncio de uma nova era. Uma era em que Deus não seria mais um conceito distante, mas uma presença interior, habitando o coração humano. Mas com o tempo, muitos deixaram essa promessa adormecer. Falam de fé, mas vivem sem poder. Falam de Jesus, mas sem sentir a chama viva do Espírito que ele enviou. E assim, a promessa permanece esquecida, como um tesouro enterrado no campo da própria alma. A verdade é que essa promessa nunca perdeu a força. O Espírito Santo ainda deseja agir, falar, consolar e transformar. Ele ainda busca corações sensíveis, almas sedentas, vidas dispostas a dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando o crente redescobre essa promessa, tudo muda. A oração deixa de ser monólogo e se torna diálogo. A Bíblia deixa de ser apenas um texto e se transforma em voz viva. E o que era rotina ganha vida, porque o Consolador se manifesta. A promessa esquecida de Jesus é a base de toda a fé cristã. Sem ela, a religião se torna ritual, mas com ela, o Evangelho se torna experiência. É o Espírito Santo quem dá vida à palavra, quem acende o fogo da adoração, quem nos lembra de que o céu ainda fala. E hoje, enquanto você ouve estas palavras, essa promessa o chama novamente. Ela não é apenas para os apóstolos, nem para uma era distante. É para agora. O mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos está à espera de corações dispostos. E talvez o primeiro passo seja simples: lembrar-se. Lembrar-se da promessa que o próprio Cristo fez. Lembrar-se de que o poder que transforma o mundo começa dentro de você, porque o esquecimento é o que apaga a chama. Mas a lembrança desperta o fogo. E o fogo do Espírito Santo nunca se apaga em quem o busca de todo o coração. Poucas frases de Jesus provocaram tanto espanto quanto esta: Convém a vocês que eu vá. Como poderia ser bom perder aquele que curava os enfermos, libertava os oprimidos e falava com a voz do próprio Deus? Para os discípulos era inconcebível. A presença de Jesus era o centro de tudo. Onde ele estava, havia luz. Onde ele falava, o impossível acontecia. Mas o que eles ainda não compreendiam é que Jesus não estava partindo para abandoná-los. Estava partindo para multiplicar sua presença. Enquanto caminhava entre eles, o Mestre era a expressão visível de Deus em um corpo humano. Limitado pelo tempo e pelo espaço, podia estar com um grupo de pessoas por vez. Mas o plano do Pai era maior. A presença que até então se manifestava ao lado deles, em breve se manifestaria dentro deles. O paradoxo divino é este: às vezes Deus precisa se ausentar visivelmente para se tornar mais presente espiritualmente. Jesus sabia que, se permanecesse fisicamente, os discípulos continuariam dependentes de sua figura humana. Mas ele desejava que eles experimentassem algo ainda mais profundo: a união direta com o Espírito Santo, que os capacitaria a viver como ele viveu, falar como ele falou e amar como ele amou. Era preciso que a cruz viesse, que o véu se rasgasse, que o sangue abrisse o caminho, porque só assim o Consolador poderia vir habitar no coração humano.
Sem a partida, não haveria Pentecostes. Sem o sacrifício, não haveria poder. Sem a ausência do Filho, não haveria a presença do Espírito. Essa é a lógica do céu. Uma lógica que muitas vezes contradiz a razão humana. Deus tira algo visível para revelar algo invisível. Rompe o que é terreno para liberar o que é eterno. O choro da despedida se transforma na alegria da promessa cumprida. É melhor que eu vá. Essas palavras ditas entre lágrimas e confusão seriam compreendidas apenas depois que o vento do Espírito soprou sobre Jerusalém. Foi então que os discípulos entenderam. A presença que andava com eles agora os habitava. A voz que vinha de fora agora ecoava dentro. E o poder que antes viam em Jesus agora fluía através deles. Esse é o mistério da transformação espiritual. O mesmo poder que operou naqueles homens simples continua ativo hoje. Quando Jesus partiu, ele não se afastou. Ele se expandiu. Sua presença se multiplicou em cada coração que crê. É por isso que, mesmo séculos depois, ainda sentimos sua voz, sua direção, seu consolo, porque o Espírito Santo é a forma como Cristo permanece presente entre nós. Não há distância entre o céu e o crente cheio do Espírito, a comunhão, a vida, a fogo. O que parecia uma perda era, na verdade, um começo. O que parecia o fim era a inauguração de um novo tempo. E até hoje, cada vez que alguém é tocado pelo Espírito, o paradoxo divino se cumpre mais uma vez. Jesus partiu, para estar mais perto do que nunca. Quando Jesus falou sobre o Consolador, ele não se referia a uma força simbólica, nem a uma energia impessoal. Ele falava de alguém, de uma presença viva, sensível, eterna, o próprio Espírito de Deus. O Consolador não é uma ideia, é uma pessoa. Ele pensa, fala, sente e se entristece. Ele aconselha, ensina, revela e consola. E foi essa presença que Jesus prometeu enviar quando disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre." A palavra outro, no original grego, é allos, que significa outro da mesma natureza. Jesus estava dizendo: "Eu vou, mas o Pai enviará alguém igual a mim. O mesmo Espírito que está em mim habitará em vocês." Isso muda tudo. O Espírito Santo não é uma substituição menor. É a continuidade do próprio Cristo dentro do coração humano. Desde o princípio, o Espírito já se movia sobre as águas, participava da criação, inspirava profetas, fortalecia reis e ungia servos. Mas foi através da promessa de Jesus que o Espírito passou a habitar permanentemente no homem. O que antes era visitação, tornou-se habitação. Ele é o Consolador porque conhece a dor humana mais profundamente do que qualquer outro. Ele é o consolo silencioso na madrugada do desespero, o alívio nas orações que parecem sem resposta, o fogo que aquece a fé fria. Quando todos se calam, é o Espírito quem fala. Quando tudo desmorona, é Ele quem sustenta. E quando a alma se sente sozinha, é Ele quem sussurra: "Você não está só." Mas Ele é mais do que consolo, é poder. O Espírito Santo não veio apenas para confortar, mas para capacitar. Ele transforma a fraqueza em força, a dúvida em fé, a apatia em paixão. É Ele quem faz do cristão uma testemunha viva do reino, quem dá voz à palavra e coragem à missão. Sem Ele, a igreja seria apenas uma instituição. Com Ele, a igreja é o corpo vivo de Cristo na terra. Foi esse o segredo que Jesus quis revelar. A presença de Deus não estaria mais restrita ao templo, mas dentro de cada crente. O Espírito Santo é o elo invisível entre o céu e o coração. É a resposta de Deus ao anseio humano por comunhão. É o cumprimento da promessa feita por Jesus. Uma promessa que atravessa gerações e se renova a cada alma que se rende. E quando Ele entra, tudo muda. O vazio se preenche. O caos se ordena. A fraqueza encontra propósito. Porque o Consolador não é apenas um visitante. Ele é o Deus que escolheu fazer morada dentro de nós. Foi o amanhecer que dividiu a história espiritual da humanidade. Jerusalém estava cheia. Era o dia de Pentecostes, uma das grandes festas judaicas,
onde pessoas de todas as nações se reuniam para adorar. Mas naquele dia, algo muito maior que uma celebração estava prestes a acontecer. O invisível se preparava para tocar o visível. O céu estava prestes a invadir a terra. Os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, como Jesus havia ordenado. Essa é a grandeza da promessa. Deus, que antes habitava em templos feitos por mãos humanas, agora habita em corações dispostos. E é por isso que, mesmo quando o mundo se desfaz, quem tem o Espírito nunca está perdido. Ele é o guia, o amigo, o consolo e o fogo que nunca se apaga. O Consolador prometido é a presença constante do próprio Cristo, invisível aos olhos, mas inegável ao coração. E uma vez que ele se revela, a vida nunca mais volta a ser a mesma. E todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas um momento de emoção, foi o nascimento de uma nova era. A partir daquele instante, o Espírito de Deus não mais visitaria homens escolhidos, mas habitaria em todos os que crescem. O templo já não era de pedra, mas de carne. O altar não estava mais no pátio, mas no coração. O que aconteceu ali foi o cumprimento da promessa que Jesus havia feito. O Consolador havia chegado, e com ele veio o poder. Pescadores se tornaram pregadores. Não sabiam exatamente o que esperar, mas obedeceram. Tinham experimentado a dor da perda, a alegria da ressurreição e a expectativa da promessa. Agora, aguardavam o cumprimento da palavra do Mestre. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam. O ar pareceu vibrar. A atmosfera mudou. Línguas como de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Homens simples falaram em línguas que nunca haviam aprendido. Pedro, antes temeroso, agora proclamava com coragem: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. A cidade inteira ficou em alvoroço. Pessoas de diferentes nações ouviam as maravilhas de Deus, cada uma em sua própria língua. O sobrenatural não estava mais distante. Estava diante deles, acontecendo. O céu havia descido. Aquele dia marcou o início da Igreja Viva, a expansão do reino de Deus sobre a terra. Não era mais um movimento humano. Era o próprio Espírito agindo por meio de homens e mulheres transformados. O vento que soprou em Jerusalém continua soprando até hoje. Cada vez que uma alma se entrega, o Pentecostes se repete. Cada vez que alguém é cheio do Espírito, o céu toca a terra mais uma vez. Foi nesse dia que a promessa deixou de ser esperança e se tornou experiência. A chama que desceu sobre os discípulos acendeu uma revolução espiritual que jamais se apagaria. Porque o fogo do Espírito não queima para destruir, mas para purificar. Não consome, mas ilumina. Não se apaga com o tempo, apenas se multiplica em quem o busca. E assim começou a jornada da Igreja. Nascida não de estratégias humanas, mas do sopro divino. Naquele dia, o mundo viu o impossível acontecer. E desde então, toda vez que o Espírito Santo desce sobre alguém, o céu toca a terra mais uma vez. Há um mistério tão grandioso que o próprio apóstolo Paulo o chamou de Cristo em vós, a esperança da glória. É o segredo que distingue a religião da verdadeira comunhão. Porque o cristianismo não é apenas seguir um conjunto de regras, nem frequentar templos. É ser templo. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo não apenas visita, ele habita. Pense nisso. O mesmo poder que abriu o mar diante de Moisés, que fez cair os muros de Jericó, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder foi colocado dentro de você. Não como uma lembrança distante, mas como uma força viva, atuante, pulsante. O Espírito Santo não é um hóspede espiritual, ele é um residente eterno. E quando ele entra, ele transforma o interior em altar e o coração em morada de Deus. Muitos vivem como se esse poder fosse algo reservado a poucos. Mas a verdade é que todo aquele que crê em Jesus recebeu o Espírito. A diferença está em quanto espaço damos para ele agir. Há cristãos que o têm, mas não o deixam governar. Querem a paz do Espírito, mas resistem ao seu comando. Querem o consolo, mas fogem da transformação.
No entanto, quando o Espírito Santo é verdadeiramente acolhido, algo sobrenatural acontece. Ele muda a forma como pensamos, como sentimos e como reagimos. Ele desperta dons, inspira palavras, traz discernimento e força. Ele é a presença que sustenta quando o corpo fraqueja, a voz que orienta quando o mundo silencia. Esse é o poder que habita dentro de nós, um poder que não se impõe, mas convida. Ele não força, ele flui. Não domina, mas dirige. E quanto mais o deixamos agir, mais ele molda nossa vida à imagem de Cristo. O Espírito Santo não apenas vem sobre nós, ele trabalha em nós e através de nós. Ele não apenas consola, ele capacita, transforma medos em fé, dúvidas em revelação, desespero em esperança. Ele desperta a coragem para enfrentar batalhas que antes pareciam impossíveis. É por isso que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é apenas para sinais e maravilhas. É o poder de permanecer fiel, de amar quando não é fácil, de perdoar quando o coração sangra, de crer quando tudo desaba. É o poder que mantém a chama acesa mesmo nas madrugadas da alma. Mas esse poder não é automático. Ele precisa ser cultivado com oração, santidade e obediência. Cada ato de fé é como abrir mais espaço para o Espírito agir. E quanto mais ele habita, menos o eu governa. A vida guiada pelo Espírito é uma vida de transformação contínua, onde cada queda se torna lição e cada vitória, testemunho. O Espírito Santo não veio apenas para te visitar nos cultos, mas para caminhar contigo nas ruas, nos dias difíceis, nas decisões, nos silêncios. Ele é o Deus presente, o poder que não se afasta. E quando você entende isso, descobre que o sobrenatural não está longe, está dentro de você. O mesmo vento que soprou em Jerusalém ainda sopra em cada coração que se rende. E o fogo que desceu sobre os discípulos continua queimando em cada vida que diz: Senhor, habita em mim. Não apenas venha, fica. Há uma diferença sutil, mas profunda, entre estar perto de Deus e viver cheio do Espírito Santo. Milhares se aproximam do divino, mas poucos permitem que o divino os transforme. Muitos sentem a presença, mas poucos a hospedam. Muitos se emocionam, mas poucos se rendem. Estar perto de Deus é como aquecer-se ao redor de uma fogueira. Você sente o calor, mas continua do lado de fora. Viver cheio do Espírito é tornar-se parte do fogo, deixar que ele te consuma, purifique e transforme por completo. Jesus teve multidões ao redor, mas apenas um pequeno grupo permitiu que o Espírito moldasse suas vidas até o fim. Os discípulos que ficaram em Jerusalém, perseverando em oração, experimentaram algo que a maioria jamais conheceu: a fusão entre o humano e o divino. Eles deixaram de apenas seguir Jesus para viver como Jesus. A presença de Deus pode ser percebida por todos, mas a plenitude do Espírito é dada aos que se entregam totalmente. A proximidade gera reverência, mas a plenitude gera transformação. É a diferença entre admirar o oceano e mergulhar nele, entre ouvir o som da chuva e ser lavado por ela. Viver cheio do Espírito Santo é permitir que ele governe cada área: os pensamentos, as palavras, as decisões, os desejos. Não é uma emoção passageira, é uma condição permanente de rendição. O Espírito Santo não divide espaço com o ego. Ele habita onde há entrega. Quando alguém está apenas perto de Deus, busca bênçãos. Mas quando está cheio do Espírito, torna-se bênção. Quando está apenas próximo, depende de ambientes para sentir. Mas quando está cheio, carrega a presença aonde vai. Essa é a diferença entre o cristão que sobrevive e o cristão que vence. Entre o que se cansa e o que é renovado. Entre o que fala de Deus e o que fala com Deus. O Espírito Santo não quer apenas se aproximar, ele quer preencher. Quer ocupar cada vazio, curar cada ferida, apagar cada culpa e reacender cada chama. E o sinal de quem vive cheio dele não é apenas falar em línguas, profetizar ou realizar milagres. O verdadeiro sinal é o amor, a mansidão, a alegria e a paz que emanam de dentro, os frutos do Espírito. Há muitos que buscam experiências espirituais,
mas o Espírito busca relacionamentos profundos. Ele não é um evento, é uma pessoa. Não é um momento, é uma caminhada. Ser cheio do Espírito é acordar todos os dias dizendo: Espírito Santo, conduz-me. Não quero apenas te sentir, quero te obedecer. E é nesse ponto que a vida muda, porque quem está perto de Deus observa milagres, mas quem está cheio do Espírito se torna parte deles. O poder deixa de ser um espetáculo e se torna estilo de vida. A fé deixa de ser teoria e se torna fogo. Estar perto é um convite, estar cheio é uma resposta. E o Espírito Santo ainda espera por corações que digam: eu não quero apenas estar ao redor do fogo, eu quero que o fogo esteja em mim. Nem sempre a voz do Espírito se manifesta em trovões, nem em visões grandiosas. Na maioria das vezes, ela sussurra. Um sussurro que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração. Uma voz que não se impõe, mas convida, que não grita, mas direciona. O Espírito Santo fala de muitas formas: pela palavra, pela consciência, pela paz interior, pelos sinais no caminho e, às vezes, até pelo silêncio. Mas é preciso aprender a reconhecer a sua voz em meio ao barulho do mundo, porque ele não fala para entreter, fala para transformar. Não fala para agradar, fala para guiar. Quando o Espírito fala, algo dentro de nós se alinha ao propósito de Deus. Ele nos lembra do que esquecemos, revela o que não percebemos e corrige o que fingimos não ver. Sua voz não condena, mas convence. Ela não fere, mas cura. E sempre nos conduz de volta à presença do Pai. Foi o Espírito quem falou a Filipe dizendo: aproxima-te daquele carro e acompanha-o. Foi o Espírito quem advertiu Pedro a não chamar de impuro aquilo que Deus havia purificado. Foi o Espírito quem impediu Paulo de seguir para a Ásia, conduzindo-o para a Macedônia, onde vidas o aguardavam. Ele fala para quem está disposto a ouvir e obedecer. Mas ouvir o Espírito Santo exige sensibilidade. E sensibilidade nasce de intimidade. Quem fala com ele apenas de vez em quando dificilmente o reconhecerá quando ele responder. Mas quem vive com ele todos os dias aprende a discernir sua voz mesmo nas tempestades. Ele fala quando oramos, quando lemos a palavra, quando adoramos e até quando choramos. E às vezes, o silêncio dele também é resposta. Uma resposta que ensina a confiar. Há momentos em que o Espírito fala com urgência: não vá. Espera. Perdoa. Retorna ao altar. E há momentos em que ele fala apenas para consolar: eu ainda estou aqui. Não desanimes. Há um propósito nisso. Quando o Espírito Santo fala, a alma se aquece, o coração se acalma e a mente se ilumina. Não é apenas uma sensação, é uma certeza. Ele não apenas informa, ele transforma. Cada palavra dele carrega vida, e onde há vida, há mudança. Mas para ouvi-lo, é preciso calar outras vozes. As vozes do medo, da ansiedade, da pressa, do orgulho. O Espírito não compete com o ruído do mundo, ele espera o silêncio da alma. Por isso, os momentos mais profundos da comunhão acontecem quando o coração está quieto diante de Deus. E quando ele fala, tudo se torna claro. As dúvidas perdem força, os caminhos se iluminam, e até o impossível começa a parecer possível. O Espírito Santo fala para orientar, fortalecer e lembrar-nos de quem somos em Cristo. Sua voz não nos leva ao desespero, mas à confiança. Não nos empurra ao erro, mas nos conduz à verdade. Como Jesus prometeu, ele vos guiará em toda a verdade. E talvez neste exato momento, ele esteja falando com você, não através de um trovão, mas por meio dessa mensagem, tocando algo no seu interior que só você e Deus sabem o que é. Ouça, porque cada vez que o Espírito fala, o céu se aproxima um pouco mais da terra. Há momentos em que as palavras simplesmente não saem, momentos em que o coração está pesado demais e a alma cansada demais para orar. É nesses instantes de silêncio e dor que o Espírito Santo se manifesta de forma mais íntima e misteriosa. Ele não apenas nos consola, ele ora por nós. O apóstolo Paulo descreveu esse mistério em Romanos 8:26. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essas palavras revelam uma das verdades mais profundas do Evangelho. Quando você não consegue falar com Deus, o Espírito fala por você. Quando sua fé parece fraca, Ele continua crendo. Quando seu coração se cala, Ele continua clamando. Quando você não entende o que está acontecendo, Ele traduz sua dor em oração perfeita diante do Pai. O Espírito Santo não é apenas um mensageiro. Ele é o intercessor dentro de nós. Ele sente o que sentimos, entende o que não conseguimos explicar e apresenta tudo diante de Deus com pureza e propósito. É como se Ele pegasse o que está confuso em nossa mente e transformasse em clamor sagrado. Quando choramos sem entender, o Espírito está intercedendo. Quando o medo nos paralisa, o Espírito está intercedendo. Quando o inimigo tenta nos acusar, o Espírito se levanta como advogado e diz: "Este pertence a Cristo. O preço já foi pago." A intercessão do Espírito é a prova de que nunca estamos sozinhos na batalha espiritual. Mesmo quando nossas orações parecem não atravessar o teto, elas chegam ao trono, levadas por aquele que habita em nós. E o mais belo é que Ele intercede segundo a vontade de Deus. Enquanto oramos pedindo o que queremos, o Espírito ora pedindo o que precisamos. Ele não busca satisfazer nosso desejo, mas cumprir o propósito divino. É por isso que, às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é intercessão em andamento. Enquanto esperamos, o Espírito trabalha. Enquanto duvidamos, Ele permanece fiel. Ele clama no lugar onde nossa força termina. E é ali que a graça começa a agir. O Espírito Santo conhece cada lágrima que derramamos e cada dor que tentamos esconder. Ele traduz emoções em linguagem celestial. Não há gemido, suspiro ou pensamento que escape ao seu entendimento. E quando a intercessão dele se move, céus se abrem, corações se curam, caminhos se realinham. Imagine o amor contido nesse ato. O próprio Deus orando dentro de você, por você. Nenhuma religião pode produzir isso. Nenhum esforço humano pode alcançar esse nível de intimidade. É a comunhão perfeita, o Criador habitando na criatura, intercedendo para que ela permaneça firme até o fim. E é por isso que, mesmo em meio ao caos, o crente cheio do Espírito não desiste. Porque dentro dele há uma oração que nunca para. Mesmo quando os lábios se calam, há um som invisível subindo ao trono da graça. E Deus, que sonda os corações, ouve essa intercessão e responde com amor. Assim, cada vez que você se sentir incapaz de orar, lembre-se, você não está orando sozinho. O Espírito está de joelhos dentro de você, intercedendo, sustentando e renovando sua fé. E essa é a razão pela qual, mesmo quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Porque há uma voz divina clamando por você diante do trono eterno. Há um sinal inconfundível de que o Espírito Santo realmente habita em uma pessoa: os frutos. Não se trata apenas de dons ou manifestações externas, mas de algo mais profundo, mais silencioso, mais visível no cotidiano do coração. Os frutos são a evidência viva de que o Espírito não apenas visitou, mas transformou. O apóstolo Paulo escreveu: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio." Gálatas 5, 22, 23. Essas 9 virtudes não são resultados do esforço humano, mas da presença divina. Elas nascem quando o Espírito governa os pensamentos, purifica as intenções e molda o caráter à semelhança de Cristo. Os dons mostram o poder do Espírito, mas os frutos mostram o caráter de Cristo em nós. Uma vida guiada pelo Espírito é como uma árvore plantada junto às águas. Mesmo quando o sol queima, ela não seca. Mesmo quando as estações mudam, continua dando fruto. Porque o segredo não está nas circunstâncias, mas nas raízes. E as raízes estão firmadas em Deus. O amor é o primeiro fruto, porque é a essência de todos os outros. Quem ama verdadeiramente, perdoa, serve, suporta, compreende. O amor é a linguagem do céu, o selo do Espírito sobre quem pertence a Cristo. A alegria não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro. É a certeza de que, mesmo no deserto, Deus continua presente. A paz é o resultado da confiança.
não é ausência de problemas, mas presença de direção. A paciência, longanimidade, é o fruto que amadurece com o tempo, é a fé em movimento enquanto se espera. A bondade e a benignidade são a expressão prática do amor. São gestos simples que revelam o caráter do reino. A fidelidade é a constância dos que, mesmo cansados, permanecem firmes. A mansidão é a força sob controle, o poder que não precisa provar nada. E o domínio próprio é a vitória sobre o velho eu, o sinal de que o Espírito realmente governa. Esses frutos não aparecem de um dia para o outro. Eles são cultivados. Crescem no terreno da oração, são regados pela palavra e fortalecidos nas provações. Cada dor é uma poda, cada espera, um adubo. E quanto mais o Espírito trabalha, mais o caráter de Cristo floresce. É possível frequentar igrejas, conhecer versículos e ainda assim viver sem frutos. Porque frutos não vêm da aparência, vêm da presença. E a presença do Espírito não se mede por aplausos, mas por transformação. Quando alguém é realmente guiado pelo Espírito, sua vida se torna mensagem. Sem precisar dizer uma palavra, transmite o amor de Deus no olhar, na atitude, na compaixão. A presença do Espírito é percebida, não anunciada. E quanto mais ele guia, menos o ego interfere. Ser guiado pelo Espírito é permitir que Deus assine cada gesto, cada resposta, cada decisão. É viver de modo que o mundo veja Cristo em cada detalhe. Porque o fruto não é para a árvore, é para alimentar os que a cercam. Assim, o Espírito Santo produz em nós o que o mundo mais precisa ver: um amor real, uma fé viva e uma vida que revela o céu. E quando esses frutos aparecem, o inimigo não tem argumento, o desânimo não tem força e o mundo não tem dúvida. Deus está ali, silencioso, mas presente, invisível, mas transformador. E tudo isso começa quando o Espírito deixa de ser apenas um hóspede e passa a ser o jardineiro da alma. Se os frutos revelam o caráter de Cristo em nós, os dons espirituais revelam o poder de Cristo através de nós. Eles são a expressão ativa do Espírito Santo, concedidos não para a exaltação pessoal, mas para o cumprimento da missão divina. Cada dom é uma ferramenta celestial entregue ao crente para que o reino de Deus avance e o Evangelho seja conhecido. O apóstolo Paulo escreveu: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12:7. Isso significa que não existe dom sem propósito. Todo dom carrega um destino. E toda vida cheia do Espírito é chamada a servir. Há dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, de profecia, de discernimento, de línguas e de interpretação. Cada um deles é um raio do mesmo sol, uma expressão diferente do mesmo Espírito, mas todos têm a mesma origem e o mesmo objetivo: edificar o corpo de Cristo. Os dons espirituais não foram dados para criar divisões, mas unidade. Eles não são troféus, são responsabilidades. Não foram feitos para o espetáculo, mas para o serviço. Um dom sem amor é apenas ruído, mas um dom guiado pelo Espírito é uma extensão da voz de Deus. Quando o Espírito Santo reparte os dons, ele o faz com sabedoria divina. Ele conhece o propósito de cada coração, o chamado de cada vida, e distribui os dons conforme sua vontade. Por isso ninguém deve invejar o dom do outro, nem desprezar o seu próprio. O mesmo Espírito que dá poder para profetizar, também dá força para servir. O mesmo que inspira grandes palavras, é o que capacita gestos simples de compaixão. E o verdadeiro milagre acontece quando cada membro entende seu papel e o cumpre com humildade. A igreja se torna um organismo vivo, pulsante, onde cada dom se conecta e o reino se manifesta em plenitude. Mas há algo que muitos esquecem: os dons são temporários, os frutos são eternos. Um dia, as profecias cessarão, as línguas se calarão e o conhecimento desaparecerá, mas o amor permanecerá. Os dons são instrumentos do agora, os frutos são o reflexo do eterno. Entretanto, enquanto estivermos na terra, os dons são armas espirituais indispensáveis. Eles curam, libertam, revelam, fortalecem e confirmam o poder do Evangelho. Eles lembram ao mundo que Deus ainda age,
ainda fala, ainda opera milagres. E cada vez que um dom é usado com humildade e fé, o Espírito se manifesta. Ser cheio do Espírito é compreender que fomos chamados não apenas para receber, mas para servir. O dom que Deus te deu é uma resposta para a dor de alguém. O poder que habita em você não é para acumular, é para repartir. A missão do cristão é ser canal, permitir que o Espírito flua, toque e transforme vidas. Não existe ministério pequeno quando é o Espírito quem envia. Um gesto de amor pode ser tão poderoso quanto uma profecia. Uma oração sincera pode ser tão impactante quanto um milagre. Porque o poder do Espírito não está no tamanho da ação, mas na obediência do coração. E quando o cristão entende que os dons são apenas meios e o amor é o fim, então ele descobre o verdadeiro sentido de viver cheio do Espírito. Servir como Jesus serviu, amar como ele amou e viver como ele viveu. Há um dos maiores perigos da vida espiritual que não vem de fora, vem de dentro. Não é o ataque do inimigo, nem a perseguição do mundo. É o silêncio da alma quando o fogo se apaga. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. 2 Timóteo, verso 1:6. Essa advertência mostra que o fogo do Espírito não se apaga porque Deus falhou, mas porque o homem deixou de alimentar a chama. O Espírito continua o mesmo. O problema é quando o altar esfria. O fogo do Espírito é a presença viva de Deus ardendo no interior do crente. Ele aquece, purifica, ilumina e dá vida. Mas quando o coração começa a se afastar, quando a rotina espiritual substitui a comunhão, quando o ministério ocupa o lugar da intimidade, a chama começa a diminuir. Não de repente, mas aos poucos. Primeiro, o fervor da oração se torna murmúrio. Depois, a leitura da palavra vira obrigação. O louvor perde o brilho, a fé perde a força e a alegria se transforma em lembrança. Por fora, tudo parece igual, mas por dentro, o altar está em cinzas. É possível continuar servindo a Deus sem sentir sua presença. É possível pregar sobre fogo sem ter fogo, cantar sobre unção sem unção. E esse é o engano mais perigoso. Viver de aparência espiritual quando o interior está frio. O Espírito Santo não abandona, mas ele se entristece. E quando isso acontece, sua voz se torna suave, quase silenciosa. Não porque ele tenha ido embora, mas porque o coração já não escuta. E o que era comunhão se torna costume, mas ainda há esperança, porque o mesmo Deus que enviou fogo do céu sobre o altar de Elias é capaz de reacender o fogo dentro de você. Ele não exige perfeição, exige entrega. Ele não busca heróis, busca corações quebrantados. E quando há arrependimento, a chama volta a brilhar. O fogo se apaga quando o espírito é resistido, mas se reacende quando é buscado. Cada lágrima de arrependimento é lenha nova. Cada confissão sincera é vento sobre a brasa. Cada vez que você diz, Senhor, volta a falar comigo, o céu responde com faíscas de vida. O fogo do Espírito não é emoção, é presença. E essa presença só permanece onde há altar. Um coração que ora, que adora, que se rende, é o combustível do Espírito Santo. Não há cristianismo verdadeiro sem fogo, porque é o fogo que purifica o coração, ilumina o caminho e mantém a fé viva. Sem ele, a igreja se torna fria, o culto vira rotina e a alma perde o brilho da esperança. Por isso Deus está chamando sua igreja de volta ao altar. Não o altar de pedra, mas o altar interior. O lugar secreto onde o Espírito Santo reacende tudo o que o tempo apagou. E se você sente que a chama diminuiu, saiba, não é tarde demais. Deus ainda sopra sobre as cinzas. O Espírito ainda desperta os que dormem. E a chama que parece extinta pode se tornar mais forte do que nunca. Porque o fogo do Espírito não é apenas lembrança do passado, é promessa viva. E toda vez que alguém se ajoelha e clama, Senhor, reacende em mim o teu fogo, o céu responde com uma só palavra: eis-me aqui. Há algo de sagrado em recomeçar. Não importa quão frias estejam as cinzas, a chama ainda pode ser reacendida.
O mesmo Deus que enviou fogo sobre o altar de Elias continua enviando fogo sobre corações dispostos. Porque o Espírito Santo nunca deixa de buscar um altar onde possa habitar, e esse altar é o seu coração. Reacender a chama não é um ato de emoção, é uma decisão de fé. É olhar para dentro, reconhecer que o fogo diminuiu e ainda assim dizer: Senhor, sopra novamente sobre mim. É compreender que o Espírito não se afastou, apenas espera ser convidado outra vez. O primeiro passo é voltar à presença. A chama se reacende quando o coração retorna à fonte. Não há avivamento sem arrependimento, nem poder sem comunhão. É na oração sincera, mesmo entre lágrimas, que o vento do Espírito começa a soprar novamente. A oração é o fôlego que alimenta a brasa. E cada palavra dita com sinceridade é uma faísca no altar interior. O segundo passo é mergulhar na palavra. A Bíblia é combustível para o fogo do Espírito. Ela reacende a fé, desperta a esperança e corrige o caminho. Quanto mais o crente se alimenta da palavra, mais o Espírito tem matéria-prima para agir. Porque o fogo que vem de Deus sempre queima sobre a lenha da verdade. O terceiro passo é adorar mesmo sem sentir. O verdadeiro adorador não depende de emoção, depende de convicção. A adoração não é apenas música, é rendição. É dizer: mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu te adoro. E é exatamente nesses momentos de entrega silenciosa que o Espírito volta a aquecer o coração. O quarto passo é renovar o compromisso com o propósito. Muitos perdem o fogo porque se afastam da missão. O Espírito Santo é um espírito de movimento. Ele não habita na estagnação, mas na obediência. Toda vez que você volta a servir, amar e cumprir o chamado, o fogo cresce novamente. E por fim, é preciso cuidar do altar diariamente. O fogo que vem de Deus é eterno, mas o altar precisa ser mantido. A negligência apaga o que a oração acende. O Espírito Santo não se apaga, mas se entristece quando é ignorado. Por isso, reacender a chama é também um compromisso de manter a comunhão viva. Todos os dias, em cada decisão, em cada respiração. O Espírito Santo é o fogo que purifica e guia. Ele não veio apenas para tocar, mas para habitar. E quando o crente decide voltar, ele não demora. Não há distância entre o arrependimento e o reavivamento. Basta um clamor sincero e o fogo volta a brilhar. Talvez você tenha sentido o calor diminuir. Talvez já tenha olhado para trás e se perguntado onde perdeu o brilho da fé. Mas o Espírito Santo te diz hoje: não importa onde o fogo apagou, eu posso reacender. Porque o fogo do Espírito não depende da força humana, mas da graça divina. E quando a chama reacende, o medo se dissipa, a fé se renova e a alegria retorna. A presença de Deus volta a ser real, tangível, viva. E o coração, antes frio, volta a pulsar em sintonia com o céu. Reacender a chama é mais do que sentir, é viver novamente. E quando o Espírito volta a queimar dentro de nós, tudo o que parecia perdido ganha sentido outra vez. Desde o princípio, o Espírito Santo esteve presente em cada ato do plano divino. E no fim dos tempos, ele será o protagonista silencioso da preparação da igreja. Enquanto o mundo se agita e as profecias se cumprem diante dos olhos humanos, o Espírito trabalha nos bastidores da eternidade, moldando, despertando e selando o povo que aguarda a volta do Senhor. Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Essa pergunta ecoa como um desafio espiritual aos nossos dias. Vivemos tempos de distração, incredulidade e frieza, mas é o Espírito Santo quem mantém viva a chama da fé em meio à escuridão. Sem ele, a igreja perderia o rumo. Sem ele, o amor se esfriaria completamente. Mas enquanto houver um coração disposto, o Espírito continuará soprando. Nos dias finais, o Espírito Santo está realizando 3 grandes obras: santificar, selar e despertar. Primeiro, ele santifica. Enquanto o mundo se contamina, o Espírito purifica os que se consagram. Ele separa um povo que não se curva aos padrões deste século, mas que busca viver em fidelidade à palavra.
Essa santificação não é apenas moral, é espiritual. É o processo pelo qual o Espírito nos prepara para encontrar o noivo. Depois, ele sela. O apóstolo Paulo disse: "Fostes selados com o Espírito Santo da promessa." Efésios 1:13. O selo é a marca da posse divina, é o sinal de que pertencemos ao reino. No meio de tantas vozes, o Espírito é quem confirma nossa identidade celestial. Enquanto o mundo exibe suas marcas, a Igreja carrega a marca invisível do Espírito de Deus. E por fim, ele desperta. Em meio ao caos das nações e ao avanço da iniquidade, o Espírito está despertando os fiéis adormecidos. Ele sopra sobre ossos secos, reacende a chama nos corações mornos e desperta uma geração que se recusa a se conformar com a frieza espiritual. Porque antes que o noivo venha, o Espírito prepara a noiva. As profecias apontam para um tempo de grande engano e confusão espiritual. Mas Jesus prometeu: "Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." João 16:13. Isso significa que, mesmo em meio à escuridão, o Espírito será a bússola da Igreja. Ele revelará discernimento quando o engano parecer verdade. Ele fortalecerá a fé quando o medo dominar o mundo. E ele levantará homens e mulheres cheios do fogo divino para anunciar a última mensagem de esperança. No fim dos tempos, o Espírito não será apenas um consolador, será um sinalizador do retorno de Cristo. Cada avivamento, cada despertar espiritual, cada lágrima de arrependimento é um eco do chamado final. Prepara-te, Igreja. O noivo vem. É por isso que Satanás tenta apagar o fogo do Espírito. Porque sabe que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja imbatível. Uma igreja fria se cala, mas uma igreja incendiada pelo Espírito clama: "Vem, Senhor Jesus." E esse clamor é a sinfonia final do tempo da graça. Em Apocalipse 22:17 está o resumo de toda a história espiritual da humanidade. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." Essas duas vozes, a do Espírito e a da igreja, se unem em uma só canção, chamando o Rei para o retorno. Essa é a última profecia viva. O Espírito Santo conduzindo a noiva ao encontro do noivo. E até que esse dia chegue, ele continuará agindo, consolando os que esperam, despertando os que dormem e fortalecendo os que permanecem. Porque a missão do Espírito Santo não termina no Pentecostes, ela culmina na volta gloriosa de Cristo. E naquele momento, quando a trombeta soar e os céus se abrirem, os que foram selados pelo Espírito levantarão os olhos e reconhecerão a voz que os guiou por toda a vida. Então, o Espírito que habitava em nós nos conduzirá ao lar eterno, e o fogo que ardeu aqui se tornará luz perpétua na presença do Cordeiro.